Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe aqui também um comentário e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar como fazer essa linda case para colocar o seu óculos ou o seu celular, e ela é super fácil e prática de fazer. E com esse ponto lindo, maravilhoso, como vocês estão vendo, dá para fazer bolsa, clutch, enfim, a criatividade vai a mil. Você pode utilizar a case para colocar o seu celular ou seus óculos. E você vai fazer de acordo com o tamanho, tá? Do celular ou do óculos. Nesta case eu utilizei uma alça de couro sintético, uma alça de mão, tá? Nessa outra aqui eu já utilizei uma alça de mão em crochê, tá? Tem a videoaula dessa alça de mão em crochê aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa videoaula aqui na descrição do vídeo, tá? A case ela ficou com uma medida de 19 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, tá? Essa aqui eu fiz de acordo com o tamanho do meu celular, tá? E você vai fazer a sua de acordo com o tamanho do seu celular ou do seu óculos, tá? Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color 6 da Círculo na cor Marsala, mas você pode utilizar também um fio de barbante 6, tá? Linha invisível para costurar o botão e a etiqueta. Aqui eu tenho uma alça de mão de couro sintético, mas você pode utilizar uma alça de mão em crochê, tá? Aqui no canal tem a videoaula da alça de mão em crochê. Eu vou deixar o link dessa videoaula aqui na descrição do vídeo. Aqui a etiqueta, como eu sempre falo, a etiqueta agrega valor à peça. Aqui um botão de imã imantado, tá? Com essas alcinhas aqui para poder costurar. Um marcador de pontos, agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de costura para costurar o botão e a etiqueta, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Para fazer essa peça, eu vou começar pelo nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer 16 correntes, mas você pode fazer a quantidade de correntes necessária para o tamanho da sua peça. Aqui eu vou fazer uma case, tá? Então, para o tamanho da minha case, eu vou iniciar com 16 correntes, tá? Mas você pode fazer também com esse ponto uma clutch, uma carteira de mão, também pode fazer uma bolsa, tá? Basta colocar a quantidade de correntes que você vai necessitar para a sua peça, tá? E coloque correntes pares. Então, aqui eu vou iniciar as minhas 16 correntes. Aqui eu faço uma corrente, 2, 3. Feito aqui as 16 correntes, eu vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha de cima da corrente. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima corrente, faço outro ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, até chegar ao final desse cordão de correntes. Chegando ao final do cordão de correntes, na próxima correntinha, faço um ponto baixo. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? Agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos na mesma correntinha de base, tá? Então, coloco aqui, ó, nessa correntinha de base, que eu fiz esse último ponto baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Coloco a agulha na mesma correntinha de base e faço aqui o segundo ponto baixo. Então, nessa correntinha de base, eu fiquei com 3 pontos baixos, tá? Agora, ó, eu ajeito o fio pra ir arrematando nessa carreira aqui, tá? Agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo no pezinho desse ponto baixo da carreira anterior, tá? Então, é na alcinha da corrente, ó. Coloco aqui nessa correntinha, onde já tem um ponto baixo, né? Do outro ladinho da carreira. E aqui é o pezinho do ponto baixo, né? Ele tá de cabeça para baixo aqui. Aqui eu faço um ponto baixo. No próximo pezinho do ponto baixo, ó, fica dentro da correntinha. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto baixo.
Então, sobre cada pezinho do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo até chegar ao outro ladinho, tá? Que eu volto para mostrar como é que eu vou fazer aqui desse outro lado. Chegando esse outro ladinho aqui, ó, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, então eu vou colocar no pezinho dele, ó, a agulha, vou laçar, vou puxar aqui para cima e vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, desse ladinho aqui, eu também fiquei com 3 pontos baixos, da mesma forma que eu fiquei nesse outro lado aqui, tá? Porque aqui eu já tinha um ponto baixo que eu fiz no início, né? E agora no final, eu juntei na mesma correntinha mais 2 pontos baixos, tá? E eu fiquei com um total de 32 pontos baixos. E agora eu vou começar a próxima carreira. Eu vou trabalhar em carreiras contínuas, tá? Eu não vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou trabalhar direto em volta e com um marcador, tá? Então, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, eu vou colocar a agulha, ó, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Então, esse primeiro ponto aqui é o primeiro ponto da segunda carreira. Tá bom? Ó, coloco aqui o marcador nesse primeiro ponto. Então, toda vez que eu chegar, ó, que eu vou dar a volta aqui, vou fazer os pontos e eu chegar aqui, ó, nesse ponto aqui onde está o marcador, eu passo o marcador pro ponto de cima, tá bom? Agora, ó, vamos fazer o pontinho. Vou laçar a agulha, vou colocar a agulha nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer um ponto baixo. Laço, puxo o fio aqui para cima, uma vez. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, 2 vezes. Aqui, ó, eu tenho 5 argolinhas na agulha, agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Assim. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Opa! Agora, laço a agulha e no mesmo ponto de base, eu vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima, da mesma forma que eu fiz esse ponto aqui, tá? Então, coloco a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo, laço, puxo o fio aqui pra cima. Uma vez, 2 vezes. Aqui eu tenho 5 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 5 argolinhas. Assim. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, coloco a agulha por baixo dessas 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Laço, coloco a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer um ponto baixo e puxo 2 vezes a laçada aqui para cima. 1, 2. Laço, puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Assim. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim, olha que lindo que fica. Agora, eu laço a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer um ponto baixo, né? Esse ponto baixo, eu puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2. Agora, eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim, dessa forma que eu acabei de fazer, pela volta todinha, tá? Até aqui desse ladinho aqui, tá? Quando chegar aqui, no final, eu volto para mostrar como é que eu vou passar o marcador pro próximo ponto, tá bom? Chegando aqui no final da segunda carreira, ó, aqui eu fiz um ponto, né? Fiz um ponto baixo, puxei 2 vezes a laçada aqui pra cima. Agora, eu pulo o próximo ponto, no seguinte, onde está o marcador, coloco a agulha, ó, por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Então, nesse primeiro ponto aqui, ó, eu já vou retirar o marcador aqui e vou colocar nesse primeiro ponto. Como eu vou fazer mais uma carreira com esse mesmo ponto, então eu vou continuar fazendo esse ponto. Então, eu vou laçar a agulha, coloco a agulha nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto baixo e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2.
pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Opa! Agora vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima, no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer um ponto baixo. Então, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima. Uma vez, 2. Agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E vou fazer mais outro ponto. Laço a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto baixo, puxo 2 vezes a laçada aqui para cima. Agora eu laço e puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E agora eu vou laçar o fio e vou colocar a agulha nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer um ponto baixo e vou puxar 2 vezes a laçada aqui para cima, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final dessa carreira, tá bom? Aqui eu acabei de fazer um ponto, então eu fiz um ponto baixo, puxei 2 vezes aqui a laçada para cima e depois eu finalizei o ponto. Agora eu vou pular o próximo ponto de base, no seguinte eu vou fazer um ponto baixo, onde está o marcador, tá? Então, laço, puxo o fio aqui para cima, opa, e faço um ponto baixo. E agora eu retiro o marcador e coloco nesse primeiro ponto que eu acabei de fazer, tá? Então, sempre, ó, que eu chegar aqui, né, aonde está o marcador, eu vou mudar, né, pro ponto de cima, tá? Então, depois, quando eu chegar aqui, eu mudo pro próximo ponto, tá bom? Então, aqui, na primeira carreira, eu fiz uma carreira de pontos baixos, né? Depois eu fiz 2 carreiras com esse pontinho aqui e agora eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos, tá? Então, nessa quarta carreira, ó, eu iniciei aqui já com um ponto baixo. No próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. Sobre cada ponto de base, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, eu coloco a agulha e faço um ponto baixo. Então, essa carreira é todinha de pontos baixos. E eu vou fazendo assim até chegar aqui onde está o marcador, tá bom? Chegando ao final da quarta carreira, que foi feita toda em pontos baixos, agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo onde está esse marcador. Ó, embaixo das 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui, esse ponto baixo passa a ser o primeiro ponto da próxima carreira, que é a quinta carreira. E aqui eu coloco marcador, tá? Que esse é o primeiro ponto. Nessa carreira também eu vou fazer todinha em pontos baixos, então sobre cada ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, e eu vou fazendo assim até chegar aonde está o marcador, tá? Chegando ao final da quinta carreira, ó, só para vocês também perceberem mais uma coisa. Esse aqui é o último ponto da carreira, tá? Da quinta carreira. E esse aqui é o primeiro ponto, tá? Então, ó, agora eu vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira, que fica nesse ponto aqui que está o marcador, tá? Então, aqui, ó, onde está o marcador, eu faço um ponto baixo, retiro o marcador e já coloco aqui nesse primeiro ponto que pertence à sexta carreira, tá? Então, nesse trabalho, eu vou revezar entre 2 carreiras com esse pontinho aqui e 2 carreiras de pontos baixos. 2 carreiras com esse pontinho, 2 carreiras com esse ponto baixo, tá? Então, aqui eu já fiz 2 carreiras de pontos baixos, então agora eu vou fazer 2 carreiras com esse pontinho aqui, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, né, da carreira, é um ponto baixo, agora eu preciso fazer o ponto completo, né? Então, ó, lacei a agulha, coloco a agulha nesse mesmo ponto de base e vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2. Laço, puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Laço a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1,
2, laço e puxa esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Caiu aqui o marcador, mas é só colocar aqui nesse primeiro ponto, tá? Agora, acabei de fazer um ponto baixo, vou laçar a agulha e vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima. Aqui eu finalizo o ponto, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim por toda a carreira até chegar aonde está o marcador, tá bom? Então, agora eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha nesse ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo e vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima. 1, 2. Laço, puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Laço a agulha, coloco a agulha nesse mesmo ponto de base que eu acabei de fazer o ponto baixo e puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima. Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de todas essas argolinhas. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Laço a agulha no mesmo ponto de base, vou puxar 2 vezes a laçada aqui pra cima e vou fazer aqui outro ponto. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Laço a agulha no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto baixo, puxo 2 vezes a laçada aqui pra cima, laço a agulha e finalizo o ponto. Aí eu pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo e vou repetir o ponto, tá? Eu vou fazer 2 carreiras com esse ponto, tá? Então, eu vou trabalhar assim, vou fazer 2 carreiras com esse ponto, depois, terminadas essas 2 carreiras com esse ponto, eu vou fazer 2 carreiras de pontos baixos. Terminado as 2 carreiras de pontos baixos, eu faço novamente essas 2 carreiras com esse pontinho aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui. E sempre trocando o marcador pro próximo ponto que eu fizer aqui, tá? Então, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer aqui um ponto, então eu já retiro o marcador e coloco nesse ponto que eu acabei de fazer, tá? Que sempre vai ser o primeiro ponto da carreira seguinte, tá? E eu vou revezando assim, entre essas 2 carreiras, tá? Até chegar o tamanho desejado. E aqui eu vou fazer até a altura do meu celular para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? E aqui eu fiz o tamanho para o meu celular. E aqui eu fiz uma carreira de pontos baixos após as 2 carreiras com esse pontinho aqui, tá? Porque se eu for fazer 2 carreiras de pontos baixos, como eu fiz nas carreiras anteriores, né? Que eu fazia 2 carreiras de pontos baixos, 2 carreiras com esse pontinho, 2 carreiras de pontos baixos, 2 carreiras com esse pontinho. Então, se eu fizesse 2 carreiras de pontos baixos aqui, ia ficar muito alto. E com uma carreira já está no limite, tá? Então, você mede o seu aí, o seu celular, o seu óculos, para ver o tamanho que você vai querer para ficar melhor, tá? Então, para o meu celular, eu fiquei com um total de 28 carreiras, tá? Mas para o meu celular, porque cada celular tem um tamanho, né, pessoal? E também tem que ver se você vai usar para colocar o seu óculos, tem que fazer a medida para o seu óculos então, tá? Aqui, ó, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos para fazer um acabamento aqui para a peça, tá? Então, ó, nessa alcinha de trás, ó, já vou retirar aqui o marcador, tá? Vou retirar e depois eu vou colocar de novo. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixíssimo, tá? Para fazer um acabamento. E vou trabalhar nesses pontinhos, ó, embaixo dessas alcinhas de cima, tá? Então, ó. Aqui eu tenho um ponto de base, 2 alcinhas, eu vou colocar a agulha embaixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, tá? Ó, puxo, eu deixo bem frouxinho, tá? Pra não apertar muito e acabar afunilando aqui, tá? Então, procure deixar o fio bem soltinho, tá? Ó, no próximo ponto de base, embaixo dessa alcinha de cima, coloco a agulha, laço, ó. Puxa esse fio. Ó,
Ó, dou uma puxadinha, vou no próximo ponto de base. Opa! Faço outro ponto baixíssimo. Ó, dou uma puxadinha no próximo ponto de base. Faço outro ponto baixíssimo. Olha como vai dando um acabamento bem bonito. No próximo ponto de base, ó, embaixo dessa alcinha de cima, não esquecendo, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima, deixo bem frouxinho pra não apertar, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui aonde está o marcador, tá bom? Finalizando essa carreira de pontos de acabamento em ponto baixíssimo, ó, onde está esse marcador, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo, tá? Então, retiro aqui o marcador, nessa alcinha de cima, ó, eu coloco a agulha, laço e faço um ponto baixíssimo aqui. Assim. Agora, eu corto o fio, deixo mais ou menos aqui uns 15 centímetros. Puxo essa argolinha dessa forma aqui, tá? No próximo ponto de base, ó, no meio dessas duas alcinhas pela parte de trás, eu coloco a agulha, pego esse fio, coloco aqui no ganchinho da agulha e puxo pra trás, assim. E agora eu vou arrematar esse fio. Olha como ficou bonito o acabamento. Ficou show demais, né? E agora eu vou arrematar esse fio. Ó, aqui eu coloquei o fio na agulha de tapeçaria para arrematar o fio, tá? Aqui é o lado do avesso. Então, vou passar, ó, com a agulha e o fio por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Ó. Acho que dá pra ver bem certinho. Opa, não pode puxar muito. Pulo o último ponto, volto nos próximos. Pulo o último e volto nos pontos seguintes. E aqui eu corto. E o outro fio que ficou aqui embaixo já foi arrematado na carreira, na primeira carreira, tá bom? Vamos para a próxima etapa. Aqui a case já está toda arrematada, agora eu vou posicionar o botão para costurar o botão. Então, vou desacoplar aqui o botão imantado. Essa parte de cima, ó, que tem esse pininho aqui para fora, eu vou colocar aqui. Essa aqui vai ser a minha parte da frente, né? E essa aqui é a parte de trás. Deixa eu posicionar aqui, bem no meio, bem aqui. E agora eu vou começar a costurar, ó. Fica bem aqui embaixo, tá? Ó, aqui eu estou com a linha invisível na agulha. Eu coloquei um fiozinho de linha na agulha, juntei as duas pontinhas e dei um nozinho. Agora, ó, eu vou passar pelo fio, dá pra ver certinho, e passo aqui, ó, dentro dessa alcinha do botão, tá? E agora, ó, eu passo com a agulha no meio de dois fios, tá? Bem aqui, ó. Porque ali se formou uma argolinha, né? Porque tem um nozinho na pontinha do fio. E aqui eu vou passar umas 7 vezes por dentro dessa alcinha do botão. Então, aqui a terceira. Opa. Quarta. Quinta. Pode ser 6, 7 vezes, tá? 6. E aqui, ó, 7. Ó, aí agora eu passo, ó, com a agulha, ó, por baixo aqui do botão, ó, e por dentro dos fiozinhos, tá? Sai do outro ladinho. E agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Depois passo novamente por baixo do botão, pelos fios, e faço nessa alcinha a mesma coisa que eu fiz nas alcinhas anteriores, até chegar nessa última alcinha, e eu volto aqui para mostrar como eu vou finalizar, tá bom? Ó, aqui cheguei na última alcinha do botão, já costurei as 4 alcinhas, e agora vou finalizar aqui, tá? Ó, passo a agulha por dentro do fio e na alcinha do botão, ó, aqui se formou uma argolinha, e eu vou passar com a agulha 3 vezes por dentro dessa argolinha, tá? Uma vez,
2 vezes, opa, 3 vezes. Eu deixei o fio muito curtinho. E aqui eu puxo, tá? Passo aqui, ó, por baixo do botão, no meio dos fios, sai do outro ladinho, volto mais uma vez pro outro lado, dessa forma aqui. E aqui eu vou cortar o fio. Então, aqui, ó, já foi costurado o botão, eu vou colocar a outra partezinha do botão, encaixar, encostar aqui, ó. Vou desacoplar, ó, e já fica na medida certinha, é aqui que eu vou costurar, tá? E eu vou costurar esse botão da mesma forma que eu costurei esse botão aqui, tá bom? Ó, aqui já foi costurado o botão, agora eu vou costurar a etiqueta. Agora eu vou costurar a etiqueta. Vou posicionar a etiqueta aqui, mais ou menos aqui no meinho. Aqui eu passei um fio na agulha, juntei as duas pontinhas e dei um nozinho. Da mesma forma que eu fiz no botão ali de imã, na costura, tá? Ó, passei com a agulha no fio e dentro do orifício da etiqueta. Aqui se formou uma argolinha, passo com a agulha por dentro dessa argolinha. E aqui, ó, eu vou passar 5 vezes por dentro dessa etiqueta. Então, aqui já foi a segunda vez, a terceira, a quarta e a quinta. Agora, passo por baixo, ó, desses fiozinhos que eu acabei de passar, né? Por dentro ali, se formou, então, por baixo dos fiozinhos, ó. Aqui vai se formar uma argolinha, deixa eu ajeitar aqui. Ó, aqui se formou uma argolinha e vou passar 3 vezes com a agulha aqui dentro dessa argolinha. 2, 3. Agora, eu puxo, ó. E aí, passo por dentro do fio e por baixo da etiqueta, volto e saio do outro ladinho. E agora, eu vou cortar. E agora, eu corto esse fio. E do outro ladinho eu vou costurar da mesma forma. E aqui a etiqueta já foi costurada, olha que charme, fica outra coisa com a etiqueta, né? E agora eu vou colocar a alça, vou apertar aqui o mosquetão, vou virar aqui do ladinho, encaixar e aqui está prontinha. E aqui a case já está prontinha para ser usada, ficou linda demais, né? Eu amei! Se você gostou, deixe o seu like, deixe aqui também um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até a próxima!